Alô, 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 som, alô, alô, som, teste, alô, testando, alô, alô, testando, testando, alô, som, teste, alô, testando, alô, alô, testando, testando. Bem, pessoal, boa tarde. São mais ou menos, falta 4 minutos para as 16 horas. Nós vamos já começar a nossa apresentação, do nosso trabalho de conclusão de curso, né? A gente está fazendo uma pesquisa sobre prevenção ao câncer, utilizando o processamento de imagens, utilizando o reconhecimento de padrões, Big Data, né, para poder construir um algoritmo que ele possa estar integrando várias tecnologias, várias plataformas, para a partir daí a gente conseguir distribuir a nossa solução para vários lugares e para todos os continentes. Beleza, pessoal? Me apresentando, eu sou João Paulo Filomeno Ramalho, eu venho da Universidade Federal do Ceará, estudei bons anos lá na Universidade Federal, depois eu fui para a Faculdade Lourenço Filho, onde lá eu me graduei cientista da computação. Estou fazendo agora esse MBA em gestão analítica de dados, com ênfase em Business Intelligence e Big Data, né? Então, a gente deu um passo importante na nossa carreira, vindo aqui para a Unifor. A gente encontrou uma estrutura muito importante, uma estrutura bacana de laboratório, de biblioteca, de espaço de convivência, praças esportivas, ou seja, tudo o que uma universidade pode oferecer para o seu aluno, a gente encontra aqui na Unifor. Na verdade, eu que já vou fazer quase 45 anos de idade, eu nunca imaginei que eu fosse estudar aqui na Unifor e, para minha surpresa, a grande virada de chave na minha carreira está aqui na Unifor. Falando um pouco da minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar em distribuidoras, depois eu fui trabalhar com sistemas de arrecadação, do Sistema de Pagamento Brasileiro, trabalhei no Banco Nordeste, na Caixa Econômica, Aptar e Tecnologia,
FixPay, Educandos, que na época que eu trabalhei na Educandos, eu trabalhava com uma turma do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, com o pessoal da Católica lá de Recife, com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, e aí tinha colegas de vários lugares. Foi uma experiência incrível. A nossa equipe lá em Recife, eu passei um ano lá em Recife, a nossa equipe era de matemática e física. Então, a nossa responsabilidade era de desenvolver aulas de matemática e física para o programa E-Jovem do governo de São Paulo. Né? Na época, que foi em 2005, o governador de São Paulo era o Geraldo Alckmin, o presidente era o Lula e o ministro de Educação era o Fernando Haddad. E o secretário de Educação era o Chalita, naquela época de 2005. Então, eu agradeço ao Valber Mota Cavalcante, o Valberto Mota Cavalcante, o Ricardo Lessa, o Adriano Seixas Ramos, todos quatro formados pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, eu tive uma experiência incrível de um ano lá em Recife. Foi onde eu aprendi como é que eu deveria fazer para aprender mais rápido, para estudar mais rápido e para conseguir resultados mais rápido. Isso eu consegui lá em Recife. Agradeço a oportunidade que eu tive por lá. E aí, em 2014, né, eu fiz o concurso para auditor da Dataprev, né, que a Dataprev, ela processa a maior folha de pagamentos da América Latina, que são os aposentados e pensionistas do INSS, fora as pessoas que entram com auxílio-doença, invalidez, pensão por mortes, pensão das mais diversas formas. Então, a Dataprev processa toda essa folha de pagamento. E eu passei em quarto lugar para auditor da Dataprev. Só que, na época, o governo era do Michel Temer, e aí o concurso só foi validado por 2 anos, não foi prorrogado por mais 2 anos, e aí a gente teve que correr atrás, né, fazer outras coisas. Eu fiz o concurso para analista de TI do Detran, fiquei em 25º lugar, mas não entrei. Depois eu fiz o concurso do Banco do Nordeste, de 414 mil inscritos, eu fiquei em 2.800. Teve o concurso da Caixa Econômica, de 7 mil inscritos lá no Piauí, em Picos, eu fiquei em 106. Fiz outros tais, fiz INSS, fiz Banco do Brasil, fiquei no cadastro de reserva do Banco do Brasil, 300 e pouco lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fiz... O que mais? Aí, por último, agora, em 2024, final de 2024, eu fui selecionado para trabalhar no controle patrimonial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu fiquei lá durante 8 meses, então pude acompanhar toda a entrega de material do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. São 184 municípios, entre Litoral, Sertão Central, enfim, as 6, eu acho que micro-regiões que existem no Ceará para entregar notebook, teclado, mouse, computador, monitor, CPU, no break, armário, mesa, cadeira. Então, a gente pode ver toda a logística de entrega, que aí também envolvia fiorinos, envolvia carros de passeio, caminhão, os carros de passeio que também atendiam os juízes, os desembargadores. Então, a gente pôde acompanhar todo esse... a logística do Tribunal de Justiça, né? Juizados, fórum, comarcas, locais de atendimento dentro de universidades espalhados pelo Ceará. Então,
a gente pôde acompanhar como é que funcionava a logística do Tribunal de Justiça. Só que, paralelo a isso tudo, que ainda trabalhei em vários outros setores, trabalhei com o Rock in Rio, inclusive, trabalhei 1 ano com o pessoal do Rock in Rio, do Rodolfo Medina, Roberto Medina, essa turma lá do Rio de Janeiro. Então, prestei serviço para o pessoal de São Paulo, prestei serviço para o pessoal do Rio de Janeiro, prestei serviço para, assim, digamos que o mundo inteiro, porque o Banco do Nordeste, como é uma sociedade de economia mista, eu trabalhei 5 anos no Banco do Nordeste, a gente presta serviço para o mundo inteiro. Nós somos uma carreira que envolve o mundo inteiro. A ciência da computação é uma área, eu sou formado em ciência da computação, como eu havia dito, você pode atuar em qualquer área. Desde uma área de turismo, que é uma área que eu gosto, eu trabalho com isso vai fazer quase 10 anos que eu também trabalho com eventos esportivos, que é o ciclismo, que eu gosto mais, que é uma área fantástica, né? Assim, eu conheci muitas pessoas através do ciclismo, conheci praticamente Fortaleza inteira, pessoas de toda Fortaleza, como pessoas do Eusébio, pessoas da Caucaia, pessoas da Itaitinga, Quixadá, Juazeiro, Icó, Iguatu, Jaguaretama, Mora da Nova, Pacatuba. Então, atuando em várias frentes, eu pude conhecer praticamente todo o estado do Ceará. Inclusive, quando a gente fez uma viagem de bicicleta, que a gente fez de Fortaleza a Juazeiro do Norte, a gente rodou mais de 500 quilômetros de bicicleta, então a gente conheceu boa parte do Ceará naquela rodovia. E também fizemos uma viagem de Natal, Rio Grande do Norte, até aqui em Fortaleza, né? A gente também passou por Açu, passamos por Mossoró, aí Aracati, Canoa Quebrada, aí viemos por Fortim, Beberibe, Cascavel, Pindoretama, Fortaleza, até chegar ali na Praça das Flores, nas Barras do Moreira. Então, quem está me escutando, que começa a ficar imaginando o nosso trabalho e quantas pessoas a gente já atingiu, pode perceber um pouco da dimensão do nosso trabalho. Porque a gente trabalha há 12 anos na área financeira e trabalhar também com a educação à distância. Lá em 2005, quando a educação à distância era apenas uma ideia que estava sendo construída e desenvolvida através dos ambientes virtuais e de aprendizado, que a esses ambientes virtuais eles estenderam para o ensino superior, estenderam o ensino médio e aí estenderam para tudo quanto foi de curso pré-vestibular, curso para fazer concurso público, curso dentro das universidades corporativas, que eu tive a experiência de trabalhar na Universidade Corporativa Banco do Nordeste. Assim, para mim, o Banco do Nordeste é uma grande escola. Hoje, a minha mãe é aposentada do Banco do Nordeste, então o Banco do Nordeste, para mim, é o que representa boa parte do que eu sou hoje. A minha carreira, o que eu construí, o que eu estou construindo, o que vai vir de hoje, daqui para frente. O Banco do Nordeste ele tem total responsabilidade do que eu sou hoje. Lá eu trabalhei na área de segurança da informação, segurança corporativa, era controle interno, gestão de risco, foi onde eu comecei no Banco do Nordeste. E aí depois eu fui para a Universidade Corporativa do Banco do Nordeste e em seguida eu fui para a área de negócios do Banco do Nordeste. Trabalhei com o Romildo Rolim, trabalhei com a Laurinda Luiza e trabalhei com o Carlos Augusto, que a gente chamava ele de Maradona. Então, essas 3 pessoas eu aprendi muito com eles, mas também com os outros colegas lá do Banco do Nordeste. Não vou citar mais nomes, porque não quero esquecer ninguém, né? Então, o Banco do Nordeste para mim foi uma grande escola, é uma grande escola. Ainda hoje eu dependo do Banco do Nordeste, sou correntista do Banco do Nordeste,
Espero que o meu relacionamento com o Banco do Nordeste cresça ainda mais, porque minha mãe já é do banco, então ela já depende, agradeço o apoio que ela me dá, né? Então, também não esquecendo das minhas filhas, também da minha ex-esposa, que é a Adriana, que é a mãe da Bianca, que foi ela que me ajudou boa parte da minha carreira, foi ela que me colocou no Tribunal de Justiça, então agradeço a Adriana por ter me dado essa oportunidade, e a amiga dela também, a Luíse, que a Luíse é lá do Banco do Nordeste, foi ela também que fez essa ponte entre eu e o Banco do Nordeste. Aí eu quero abraçar os meus amigos do MBA, aqui da Unifor, tem o Samuel da Unimed, tem o Luiz Otávio, que é da Corofino, tem a Georgiane, que trabalha com o pessoal do M. Dias Branco, tem a Thaís, que é a minha sócia, minha amiga, estamos juntos aqui na pós-graduação, estamos terminando juntos esse curso, a gente está numa sinergia muito boa, ela tem descendência chinesa, ela é engenheira eletrônica, então a gente está vindo para abraçar realmente esses novos projetos. Mandar um abraço aqui para o professor Marcos, que foi quem fez, Marcos Miranda, que foi quem fez eu sair da ideia de fazer um curso de ciência de dados para fazer um curso mais voltado para a gestão, mais voltado para essa gestão analítica de dados, olhando mais os negócios de forma macro, né? Então, agradeço ao Marcos porque a gente teve uma conversa aqui na Unifor e ele abriu muito a minha mente para vir para esse curso de gestão. Quero mandar um abraço aqui para o professor Carubi, que é o meu orientador aqui na Unifor, ele que está me ajudando nesse projeto agora de pós-graduação. Um abraço aqui para o professor João Ibiriba Rocha Júnior, que ele é professor de física, com mestrado. Sim, o Carubi é doutor, né? O João Ibiriba, ele é mestre, e a Thaís está terminando, ele já tem um MBA na Fundação Getúlio Vargas, a Thaís, e agora concluindo mais um segundo MBA, que é em Gestão Analítica de Dados, já está devorando Python, já está programando em Python, já está conseguindo fazer rotinas em Python. Então, essa semana a gente visitou nosso primeiro cliente, nós dois juntos, no escritório de contabilidade. Então, aos poucos, as coisas vêm sendo como um quebra-cabeça. Eu acho que um grande quebra-cabeça que as peças vão se juntando. E o Antônio Gilmar, que é um desenvolvedor do Instituto Federal, que ele também está vindo para somar nesse projeto junto com a gente. E olha só que ironia, que coisa boa. Ele já vem do desenvolvimento de uma solução para uma clínica, desde a concepção da clínica, do sistema de informação, até a entrega e depois o sistema ser vendido. Então, é porque o sistema, ok, foi validado, homologado, deu certo. Eu quero falar também um pouco de alguns professores que, ao longo da minha jornada, eles foram importantíssimos nessa minha jornada. Professor Carlos Fischer. O professor Carlos é um professor lá do Rio de Janeiro, que foi ele quem fez eu não desistir desse curso. Porque o curso de Ciência da Computação é um curso extremamente difícil. Quando eu vejo esses anúncios de aprender a programar da noite para o dia, aprender a ser gestor de projetos da noite para o dia, quando eu vejo essas ideias mirabolantes, eu fico com a pulguinha atrás da orelha. Porque não se aprende nada da noite para o dia. Não existe fórmula mágica para você adquirir certos conhecimentos da noite para o dia. Não existe isso. Então, o professor Marcos o professor Carlos fez com que eu não desistisse desse curso. A professora Ana Tereza, que eu lembro
de muitas coisas boas e muitas coisas difíceis com a professora Ana Tereza, mas ela está no meu coração porque o jeito dela de ser faz com que a gente também continue nesse curso. A professora Cláudia Linhares, eu tenho uma admiração enorme pela professora Cláudia, porque a cadeira de algoritmos em grafos, que tem tudo a ver com o projeto que a gente quer fazer, ela foi quem mais ensinou grafos para mim, e aí complementou o conhecimento com o professor Valdísio. O professor Valdísio foi outro que passou muito conhecimento para mim lá na Faculdade Lourenço Filho. Eu fiquei bons anos lá na Universidade Federal do Ceará e fiquei bons anos lá na Faculdade Lourenço Filho. E, basicamente, todos os professores da Lourenço Filho eram da Universidade Federal do Ceará. Então, o meu currículo foi homologado pela Universidade Federal do Ceará e eu guardo isso com muito carinho, porque a batalha foi grande, foram 12 anos na graduação, entre indas e vindas, mas consegui. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre compra coletiva segura, utilizando dispositivos móveis, geolocalização e recomendação. A ideia era criar um framework que pudesse estar englobando essas ideias. E é só o que a gente vê ultimamente, é recomendação, são grupos com afinidades comuns e que os celulares, computadores, etc., você consegue, tablet, você consegue comprar produtos através de indicação, recomendação, em qualquer lugar do planeta, através da Mercado Livre, AliExpress, Shopee, entre outras, Magazine Luiza, entre outras ferramentas de marketplace. Beleza, pessoal? Mas já me estiquei demais falando um pouco do histórico. Vamos falar sobre o nosso projeto aqui de prevenção ao câncer, certo? Então, trabalho de prevenção ao câncer. Qual é a ideia? A gente está aqui na Unifor, aí tem um NAMI que é aqui do lado, né? Então, tem um hospital universitário, que é o NAMI, que atende pacientes das mais diversas patologias. O CA é um problema mais sensível, porque quando a pessoa diz que está com câncer, então já é aquela comoção, né? Porque o câncer, inclusive a minha mãe já teve um câncer na tireoide, e ela não me disse que teve câncer. Ela não me falou na época. Eu tinha 17 para 18 anos, então a minha mãe não me disse que tinha câncer. Foi só a partir de quando ela estava curada do câncer, foi que ela me falou que ela teve câncer. Então, até então eu não sabia. E aí, se a gente for olhar dados estatísticos pelo planeta, o primeiro problema que mais acomete as pessoas é o sistema cardíaco, cardiovascular. As mortes por infarto do miocárdio, entre outros tipos de infarto, são a doença que mais mata no planeta. Em primeiro lugar, são as doenças cardiovasculares. Inclusive, eu sou cardíaco. Meu pai infartou com 49, meu avô infartou com 48, eu vou fazer 45, mas os meus bisavós e avós, por outro lado, viveram quase 100 anos, viveram muito tempo. Então, eu tomo minhas prevenções e dou meus remédios, minha dieta, e aí eu tenho me cuidado, certo? Então, câncer é o segundo problema que mais mata no planeta. É o câncer, é o segundo colocado, certo? E aí, foi isso que nos motivou para fazer esse trabalho. Ó, vamos aqui. Ó, quais são os principais cânceres existentes? Nos homens, pulmão, próstata, colo retal e pâncreas, certo? Então, vocês podem perceber que muitas vezes o câncer ele é proveniente de hábitos do dia a dia. Qual é a dieta das pessoas, o que é que elas consomem, quais são os alimentos
que elas consomem mais, se ela é fumante, se ela é não fumante, mas convivendo com fumantes. Então, às vezes, a pessoa que é não fumante, convivendo com pessoas que são fumantes, elas estão mais suscetíveis a contrair um câncer do que propriamente as pessoas que são fumantes, certo? E aí o cigarro, ele tem tanto a ver com homens quanto com mulheres, né? Então, quando a gente, por exemplo, os homens, quando a gente pensa na próstata, a próstata, ela está ligada aos outros órgãos vitais. O fígado, por exemplo, né? Então, quando a pessoa consome muito álcool, ela está suscetível a ter um câncer no fígado, que, por tabela, um câncer de próstata. Porque a próstata está ligada ali entre o sistema excretor, sistema reprodutor e o sistema, né, que, com relação aos alimentos, de o processamento dos alimentos dentro do organismo. Beleza? Nas mulheres, quando a gente pensa no câncer de mama, que o câncer de mama é um dos cânceres que mais tem assolado a vida das mulheres. Mas por que, João Paulo, que o câncer de mama tem crescido tanto? Muito por conta do excesso de agrotóxicos que são injetados nos alimentos que a gente consome. Basicamente, se a gente pensar aqui em frutas, verduras, legumes, entre outros produtos alimentícios, quanto mais se joga agrotóxicos, fertilizantes, dentro de uma mata, de uma vegetação, de um hortifruti granjeiro, mais suscetíveis as pessoas estão a esses alimentos a contrair um câncer. Porque, imagine só, imagine aí um boi, uma vaca, um bezerro, um porco, um frango, uma galinha, um peru. Você vai dar fertilizantes para eles. Você vai dar ração para os animais. Dependendo do que você coloca nessas ração, nessas coisas, você vai derivar os alimentos. Aí homens e mulheres consomem esses alimentos. Se consumir em demasia e tiver uma vida sedentária, não praticar atividade física, esses produtos ruins que estão dentro do nosso organismo, eles vão se acumular. No que ele se acumula, vai dando defeito nas células. Quando a gente pensa em câncer, essa palavra é muito forte, câncer. Porém, o câncer, quando você vai ler sobre oncologia, você vai ver que o câncer nada mais é do que um excesso de células defeituosas dentro do organismo. Então, essas células defeituosas dentro do organismo, ela vai sofrer transformações, e aí essas transformações vai se alastrando pelo corpo inteiro. Então, quando a gente pensa no câncer em homens e mulheres, está muito relacionado com o que eles consomem, os hábitos alimentares, o sedentarismo, a atividade física. Quais são as atividades físicas que o indivíduo pratica? Ele é um indivíduo que não pratica atividade física nenhuma, fica só comendo em frente à televisão, comendo gorduras saturadas, fumando cigarro, ingerindo bebidas alcoólicas. Vou tomar água aqui. Ingerindo bebidas alcoólicas. Então, tem várias causas para poder as pessoas, e ainda mais a hereditariedade, né? A genética, o DNA, né? O código genético da pessoa. Se o pai e a mãe tiver células cancerígenas, essas células cancerígenas podem estar passando para o filho. Aí esse filho, se não tratar essas células cancerígenas, vai estar passando por netos e assim seguindo em geração, certo? Então, está aí um panorama
do problema, da sistemática. Você tem aí pulmão, próstata, coloretal, pâncreas, estômago, fígado, esôfago, colo do útero, pele, né, o sol, excesso do sol, bexiga, enfim, tem vários tipos de CAs. O mais comum, pulmão, próstata e mama. São os três principais, certo? O cigarro, não precisa a gente falar muito sobre o cigarro, porque todo mundo já sabe, todas as embalagens de cigarro vêm informando o câncer que o cigarro causa, só que a gente vive numa sociedade que está, de certa forma, doente. As pessoas usam o cigarro para se acalmarem. As pessoas usam o cigarro para se acalmarem. As pessoas usam o cigarro para tirar o medo que elas sentem dos ambientes. As pessoas usam o cigarro para dormir. As pessoas usam o cigarro para fazer com que as atividades cerebrais elas adormeçam. É como o cigarro, as pessoas usam o cigarro mesmo que é um remédio para hipertensão ou ansiedade ou para algum problema que elas estão passando ali na hora, elas vão lá e vão usar o cigarro. Geralmente o cigarro por conta, esse uso do cigarro é por conta disso, por conta de preocupação, enfim. Então, esse é um dos principais problemas que gera câncer, é o cigarro, beleza? E o HPV, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Cada vez mais a gente percebe que o uso de preservativo ele não é tão comum, ele não é tão presente na sociedade. Então, o preservativo faz com que as pessoas se sintam incomodadas, não queiram usar, só que quem vê cara não vê, né? Então, acaba que as doenças sexualmente transmissíveis, elas são outro grande problema para as pessoas, para contrair o câncer. Então, tenham bastante cuidado, passem a usar mais preservativo. Eu sei que não é uma das coisas mais agradáveis, mas tem que usar, e eu espero que esse assunto ele seja amplamente divulgado nas escolas, nas universidades, na mídia, para que essas doenças sexualmente transmissíveis sejam um tema que seja sempre abordado na adolescência, na juventude, na fase adulta, na velhice. Então, doenças sexualmente transmissíveis, HPV, uma criança que está vindo ao mundo, fruto de uma relação sexual derivado de um HPV, pode vir a surgir problemas. Enfim, pode ser uma gravidez que pode causar um aborto. Posso até estar falando besteira, os médicos de plantão podem me corrigir. Mas eu acredito que qualquer anomalia genética, qualquer disfunção no nosso DNA pode estar replicando e passando para as próximas gerações. Então, quando a gente vê crianças que não nascem 100%, sem alguma falha cromossômica, alguma falha no DNA, pode ver que ele já veio de gerações em gerações, beleza? E aí, o nosso trabalho de pesquisa. O nosso trabalho de pesquisa é justamente isso, fazer com que os sistemas conversem, né? Você tem algoritmos que usa grafos para ele mapear o corpo humano, né? Através de imagens, de radiografia, imagens através de foto e tal. E com esses scanners, a gente possa coletar essas imagens e reconhecer padrões. Quando você faz reconhecimento de padrão, você consegue identificar, aquele estômago está com algum sinal, com algum problema, aquele fígado está com algum problema, aquele sistema circulatório, através das veias e das artérias, tem pedaços ali das veias, tem pedaços ali da artéria, tem pedaço da membrana plasmática que deve estar com algum problema. E aí, detectando aquele problema naquele lugar, os farmacêuticos, junto com os médicos, nos hospitais, clínicas, etc., pode elaborar uma substância que vai atacar ali direto naquela área que está com algum problema.
Agora, a gente sabe que tem organismos que têm problemas que eles têm mais resistência do que outros organismos. Tem organismo que rapidamente eles conseguem fazer essa substituição de células ruins por células boas. Então, você consegue fazer essa mudança, né, de células ruins por células boas, como se fosse uma guerra. Tivesse aqui células boas, tivesse aqui células ruins, eles estão guerreando, e quanto mais células boas tiver, acaba expulsando as células ruins. Então, existe essa morte celular, beleza? E aí, a gente tem a ideia de fazer com que aparelhos de scanners possam ser utilizados no aeroporto, pode ser utilizado nas universidades, possam ser utilizados nas escolas, em terminais rodoviários, de metrô, de trem, de ônibus. Então, a ideia é fazer com que esses scanners possam ser amplamente difundidos para que as pessoas possam precocemente ter acesso a essa cura, entre aspas. Porque a partir do momento que você detecta algumas células com defeito, já passa para o médico, e o médico já conversa com as clínicas, já conversa com os hospitais, já faz ali o tratamento, já começa com o pessoal da farmácia, para que rapidamente todo mundo se mexa para salvar aquelas vidas. Crianças com câncer, que tem lá a Casa de Menino Jesus, ali vizinho à Secretaria de Ação Social do Estado, ali na Soriano Albuquerque, que foi uma instituição que nós já ajudamos. Então, quanto mais cedo as pessoas tiverem acesso aos scanners, eles possam estar fazendo a leitura do corpo humano, uma radiografia, já consegue detectar ali no início as células com problema e já dar sugestão junto com os médicos, junto com os farmacêuticos, junto com o diretor de hospital, junto com a universidade, para providenciar o tratamento, o acolhimento dessas pessoas. E fazer com que psicólogos, assistente social, a comunidade de forma geral, possa acolher essas pessoas, abraçar essas pessoas, para que elas tenham uma qualidade de vida mais saudável e que não gere tanto pânico, para que, na hora que diagnosticar o problema, consiga resolver rapidamente, certo? Então, falando aqui, os aparelhos celulares também é um grande aliado, né, na busca por informações da história dos pacientes, e também uma foto, alguma coisa assim, que possa detectar primariamente. O celular, ele é um grande aliado, a gente já está construindo uma ferramenta para que seja distribuído e vendido o serviço para os hospitais, para as clínicas, para os médicos, para que eles possam fazer um acompanhamento mais próximo com os seus pacientes. Então, a gente está fazendo o site, está fazendo o aplicativo e estamos conversando com a sociedade para poder abraçar esse nosso projeto. Beleza? Então, qual é a grande mensagem? Né? A grande mensagem é que queremos, com esse trabalho, ajudar a humanidade a erradicar o câncer do planeta Terra. A gente sabe que a gente não vai conseguir erradicar o problema, porque tem uma questão cultural, tem uma questão de educação, tem uma questão dos recursos, né? Os recursos que as pessoas têm, recursos financeiros, recursos familiares, de acolhimento, de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. Então, quando você pensa o câncer ele pode vir de um problema psicológico, por incrível que pareça. Se você viver num ambiente muito tóxico, e aí com a má alimentação, com os maus hábitos alimentares e de atividade física, aquele câncer ele pode evoluir ainda mais. E aí tem outras doenças, né? Tem diabetes, que é a diabetes insípido, tem a diabetes mellitus, aí tem
o câncer, a partir do momento que a pessoa descobre que está com câncer, ela pode entrar numa depressão severa. Então, existem relatos de eutanásia, existem relatos de tirar a própria vida, enfim. Tem muitas coisas associadas ao câncer, né? Tem muitas coisas associadas ao câncer. Não é um problema isolado. O câncer não é um problema isolado. O câncer é um problema que move várias entradas de informação, saídas de informação. Então, o alcoolismo, eu lembro que o papai, antes de partir, papai era alcoólatra, meu pai fumava muito, meu pai bebia muito, e aí ele infartou com 49 anos. Eu perdi um tio ontem, perdi o tio Antônio Citó Ramalho, que ele faleceu de cirrose hepática. Cirrose hepática, para quem não sabe, é tipo trombose, cirrose, é uma falência múltipla de órgãos. Uma cirrose hepática é uma falência múltipla de órgãos. Quando a pessoa ingere muita bebida alcoólica, que a pessoa consome muito álcool, faz com que gere... Isso é como se fosse uma overdose. A verdade é essa. Quando a pessoa vai para as drogas ilícitas, como cocaína, heroína, entre outras drogas, quando ela consome demasiadamente, ela vem a ter uma overdose. O álcool, quando você consome muito álcool, você pode ter uma trombose, pode ter um AVC, um acidente vascular cerebral, você pode ter uma cirrose hepática. O excesso do álcool causa isso. O excesso do álcool causa isso. O excesso de drogas ilícitas causa overdose. Aí tem tantas doenças que a gente pode citar: pancreatite, né, no pâncreas, também no consumo desregulado dos alimentos, das coisas que você está consumindo ali. Aí você pode lembrar que agora em 2020 e 2021, nós tivemos a Covid. E a Covid, algumas pessoas associaram a Covid a uma gripe, né? Associaram a Covid a uma gripe. Mas, se você for olhar o que de fato, na minha concepção, era a Covid, era uma ausência de glóbulos brancos. O ser humano deixava de produzir glóbulos brancos no sistema circulatório e fazia que houvesse um inchaço de glóbulos vermelhos. E esses glóbulos vermelhos faziam com que ele se expandisse dentro da corrente sanguínea, ao ponto das veias e das artérias não aguentarem, e aí você tem uma hemorragia interna dentro do organismo. E as pessoas iam a óbito. E achavam que a Covid era devido à falta de ar. Mas, na verdade, a falta de ar gera um passo seguinte ao que acontecia com as defesas do organismo, do sistema imunológico, que estava ali com problema, né? As membranas plasmáticas, as fortalezas que nós temos dentro do organismo, porque o organismo, se vocês bem souberem, a membrana plasmática é a que reverte todos os órgãos vitais, principalmente o coração, aqui os pulmões, o fígado, o baço, traqueia, laringe. Então, a membrana plasmática, ela está intimamente ligada praticamente no corpo inteiro. Então, se você retira as defesas do organismo, as paredes do organismo, você deixa entrar bactéria, fungos, vírus, protozoários, o vírus da AIDS. Aí você lembra de antigamente tinha doença de Chagas, poliomielite, tuberculose. Então, tantas outras doenças que acometeram os seres humanos ao longo da história, né? Então, ao longo da história, quando você pensa na gripe espanhola, a gripe espanhola foi uma gripe lá na Espanha que matou milhares de pessoas. Você pensa a Covid, matou milhares de pessoas ao redor do planeta. Só no Brasil foi aproximadamente 700 mil pessoas, no Ceará foi em torno de 22 mil pessoas. E aí, pessoal,
atividade física. Atividade física, ela bem executada, ela fortalece o corpo inteiro. Você que vai com a musculação, você que vai com a caminhada, você que vai com a natação, você que vai para a bicicleta, para o judô, para o taekwondo, para o karatê, para as artes marciais, você que vai fazer qualquer atividade física, você está fortalecendo o seu sistema imunológico. Você está fortalecendo as defesas do seu organismo. Então, falta mais ou menos 10 minutos para terminar minha apresentação. Eu quero dizer para vocês, a grande mensagem que eu quero dizer para vocês é até de um filósofo grego que diz que corpos são, mentes são. Se o corpo está bem e a mente está bem, você consegue se relacionar com as pessoas harmonicamente. Então, se você se alimenta direito, se você conversa com as pessoas que você gosta, se você pratica atividade física, o seu trabalho, você não traz os problemas do seu trabalho para a sua casa, que aí isso foi uma das coisas que eu pequei, trouxe os problemas do meu trabalho para dentro da minha casa. Então, você tem que ter cuidado com esses aspectos. Se você tem um CA e você tem uma vida desregrada, você vai estar dando chance para o problema aumentar ainda mais. Agora, se você tem um CA e você se cerca de amor, você se cerca de pessoas boas ao seu lado, você se cerca de boas companhias, você se cerca de atividade física constante, mas de modo saudável, você vai se recuperar muito mais rápido. E para encerrar mesmo essa apresentação, eu quero dizer para vocês que a ciência, junto com o poder da oração, os dois juntos, faz com que os resultados sejam muito mais rápidos. Então, o processo de cura e libertação está intimamente ligado com a ciência e com a oração. Quanto mais você tiver Deus no seu coração, quanto mais você tiver oração das mais variadas religiões que existem no planeta, as pessoas trabalhando para um bem comum, os resultados eles vão vir muito mais rápido. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Eu sou o professor João Paulo Filomeno Ramalho, cientista da computação, já com títulos maiores e melhores, a gente vai trabalhar para isso. Analista de dados, gerente de projetos. Então, comecei minha graduação na UFC, estou concluindo a minha pós na Unifor, trabalhei um ano com o pessoal do ITA, graduei na Faculdade Lourenço Filho e fiz um preparatório de gestão de projeto na Business School Brasil, do professor Bezerra. Então, meu contato é joão.ramalho@edu.unifor.br, meu telefone é 859-8990-7994, sou proprietário da No Limite Esporte, fundei o Pedal No Limite, que já está perto de fazer os 10 anos. Então, quem quiser apoiar os nossos projetos, a gente vai atrás de recursos no CNPq, vamos atrás de recursos na FUNCAP, vamos atrás de recursos no FINEP. Então, a gente vai atrás de recursos onde tiver que ir atrás. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês. Que esse ano de 2025, que esse final de ano de 2025 seja um ano maravilhoso e que 2026 seja um ano mágico e que a gente consiga grandes resultados em 2026, porque o pontapé já foi dado, agora é só apresentar nossos trabalhos em mais lugares e fazer com que mais pessoas abracem essa ideia, abracem essa causa. Tchau, pessoal. Um abraço.
Tudo de bom. Tchau, tchau.